segunda sessão de Clube de Leitura da Alma Azul aqui na FNAC de Santa Catarina. E hoje, que é dia 15 de outubro, vamos dedicá-lo à vida, mais à obra de Agostina Bessa Luís. Agradeço a presença de todos, mas agradeço especialmente a presença do nosso convidado especial para esta sessão, o Pedro Mexia, poeta, cronista, ensaísta e muitas outras coisas. E um grande escritor também. Para mim é especialmente grato estar aqui no Porto a homenagear uma figura como a Agostina Bessa Luís, com um convidado que tem dedicado algumas das melhores crónicas que eu li na imprensa à obra e ao gênio da Agostina Bessa Luís. Daí ter escolhido especialmente um livro que é, por assim dizer, um dos meus livros de cabeceira, A Contemplação Carinhosa da Angústia, que tem a seleção e a introdução do Pedro Mexia. É um pouco em redor deste livro que vamos conversar hoje. Já sabem que o modelo do Clube de Leitura da Alma Azul é muito aberto. Portanto, a ideia não é ver aqui gente que fala e gente que escuta, mas pessoas que se encontram e entram em diálogo. Daí, apelar um pouco também à vossa participação. Muito obrigado por terem vindo, muito obrigado, Pedro. Como é estar hoje no 91º aniversário da Agostina Bessa Luís aqui no Porto, para falar de Contemplação Carinhosa da Angústia. Obrigado Elsa, estão a ouvir? Obrigado Elsa, obrigado à FNAC. A Agostina é um dos 2 ou 3 autores em relação aos quais eu nunca recuso um convite, nunca ninguém me pediu para falar sobre a Agostina em nenhuma circunstância que eu dissesse que não, de tal forma é a minha diversão, porque acho que, como dizia o António José Saraiva, ensaísta e coautor da história da literatura portuguesa, a Agostina é um daqueles casos absolutamente de gênio que extravasam os limites do que é comum na literatura portuguesa. Ele compara mesmo na poesia, na prosa, ao Pessoa na poesia, um daqueles acontecimentos quase inexplicáveis, em relação aos quais nós conseguimos mais ou menos detectar uma genealogia de influências, conseguimos mais ou menos perceber qual é o mundo, que era o mundo social, geográfico onde nasceram, que era o mundo mental e literário de que as suas obras são feitas, mas que são maiores do que a soma dessas partes. E no caso da Agostina, como de certa forma no caso do Pessoa, mas enfim, o Pessoa morreu há muitas décadas e o tempo, entretanto, trabalhou e houve um fenómeno que é sempre muito importante na cultura portuguesa, foi a maneira como a Pessoa se impôs no estrangeiro. Como se sabe, para nós, a pessoa que se impõe no estrangeiro merece o nosso carinho automaticamente. No caso da Agostina, isso na verdade nunca aconteceu. É um dos grandes escritores portugueses do século XX, é certamente das menos conhecidas, das menos traduzidas. Estava a contar a Elsa que googlando o nome da Agostina, procurando as referências a ela na internet, são quase todas, também, fora dos sites portugueses ou eventualmente brasileiros, as referências são quase todas por causa dos filmes de Manuel de Oliveira, que ela, muitos deles são adaptados ou partem de livros da Agostina, e é evidente, já li muitas vezes textos, sobretudo os primeiros textos dos primeiros filmes de
não haver uma colaboração, aquilo que eles têm, ou tiveram, mas enfim, chamemos-lhe colaboração. E lembro-me de, para além das pessoas que, enfim, diziam o que tinham a dizer sobre a estética do Oliveira, mas quase todas essas pessoas também diziam: mas quem é esta autora? Quem é que escreve assim? Onde é que isto vem? E isso, nós que sabemos quem ela é e que nos habituámos a vê-la, mesmo os que nunca a lemos, mas também, na verdade, não sabemos muito bem de onde é que aquilo vem. Há uma história da Agostina que eu gosto muito. Ela é conhecida por um certo gosto pela provocação. E é uma história que ela própria conta, aliás, passada num congresso de escritores, ou enfim, um evento desse género no estrangeiro, lá está, fora de Portugal. E em que ela era uma das convidadas, estava na mesa, e houve uma das escritoras que estava na mesa que chegou atrasada à sessão e que não sabia quem era Agostinho, e que, como depois iam entrar em diálogo, quis ter algumas referências para poder dizer alguma coisa, e que perguntou à Agostina: diga-me só uma coisa, a sua obra é assim do género de quê? De género? E a Agostina disse: é assim do género de Dostoiévski. E essa desfaçatez com que ela diz estas coisas, sendo que a Agostina, neste livro, está um texto que para mim é um dos melhores textos dela, sobre o Dostoiévski, essa desfaçatez que ela tem e a noção do seu gênio também, que é uma coisa muito importante, que eu acho que de uma forma ou de outra acontece sempre nos grandes escritores, é bastante divertida. Mas a melhor maneira de pensarmos no que é a Agostina Bessa Luís, no que é a escrita da Agostina Bessa Luís, e eu acho que isso depois nos vai ser uma boa ajuda para falar deste livro e de outros livros semelhantes, é tentarem pegar num universo e num estilo que vem de sítios completamente diferentes e nunca tinham sido misturados até agora. Quer dizer, nenhum deles é exclusivo, mas tomemos isso como exemplo. O universo é, no sentido muito largo da palavra, o universo camiliano. O universo geográfico entre Douro e Minho, de famílias mais ou menos tradicionais, de quintas, de ascensão social, de amores de salvação e de perdição, etc. Com uma componente, enfim, bastante menos melodramática do que o Camilo tinha, porque o Camilo, enfim, precisava de ter leitores e de ganhar a vida. E a outra que tem a ver com o estilo, e que se pode definir como uma espécie de estilo quase ensaístico, ou melhor, digressivo. Há uma série de autores muito importantes, nomeadamente no modernismo da Europa Central. Há autores de língua alemã, nomeadamente, embora quase todos austríacos, como Robert Musil, por exemplo, em que a fronteira entre o que é um romance e o que é um ensaio não é nítida, em que existem personagens, existe uma estrutura narrativa, mas em que a certa altura o autor, ou o narrador, ou uma personagem, ou uma entidade que não é nenhuma destas coisas, ou é todas ao mesmo tempo, simplesmente começa a falar sobre um assunto que é o assunto que estava patente na narrativa, ou então um assunto que não estava todo na narrativa e que às vezes pode prolongar durante páginas. Isto, evidentemente, para quem tem uma certa expectativa de um romance mais ou menos arrumado e mais ou menos pedagógico ou humanista, isto é muito inquietante e portanto, a Agostina não é um autor para toda a gente. E eu já tenho, inclusivamente, pode parecer paradoxal, como depois da minha profissão de entusiasmo, mas eu já tenho desaconselhado muita gente a ler Agostinho, no sentido de não vale a pena, não é para ti. Sem querer, enfim, ofender as pessoas, claro,
mas em geral sinto-se ofendido. Mas não é essa a intenção, ou seja, as pessoas têm expectativas diferentes da literatura e têm expectativas geralmente muito específicas sobre o que é um romance, como tiveram, hoje em dia acho que já não tanto, mas durante muito tempo também se tinha uma expectativa muito sobre o que era o cinema. O cinema hoje, felizmente, está mais plural nos seus códigos narrativos, mas eu lembro-me sempre a propósito da Agostina e da organização dos romances da Agostina de uma frase atribuída, uma frase do Jean-Luc Godard, do cineasta, franco-suíço, e o Godard, perante a acusação que lhe faziam de que os filmes não tinham princípio, meio e fim, ele respondia que claro que tinham princípio, meio e fim, mas não necessariamente por essa ordem. E essa pequena blague do Godard tem muito a ver com esse lado de que é muito fácil nós lermos um romance da Agostina e ou não achamos que é um romance, ou achamos que está mal construído, por exemplo, que é um erro de base tão básico como, por exemplo, as pessoas que dizem que o Manuel Oliveira não sabe dirigir atores. O Manuel Oliveira os dirige de uma maneira particular, discutível, polémica, mas é assim que ele quer que eles falem, é assim que ele quer que eles se mexam. E é assim que a Agostina quer escrever os romances dela. Portanto, os supostos defeitos ou falhas ou uma coisa muito apontada acontece mais uma vez, são os personagens que morrem num capítulo, depois reaparecem no outro, ou que mudam de nome. Acontece. Há um ou outro romance em que isso acontece no meio daquela escrita torrencial, e uma das experiências que eu tive que é uma experiência lateral ao fulcro da obra, mas que me fez alguma impressão e que me deu uma outra porta de entrada no mundo da Agostina, foi quando entrei na editora que publicou e que ainda publica os livros dela, a Guimarães, há muitos anos. Ainda estava ela em plena atividade, e estava uma senhora que tinha um manuscrito da Agostina à frente. A letra da Agostina é assim, é isto, não sei se conseguem ver bem, mas é uma letra completamente encavalitada, sem espaços, etc. E estava uma senhora nos escritórios da Guimarães com uma grande lente para aumentar o tamanho da letra, a digitalizar isto. E evidentemente que a possibilidade de esta caligrafia e esta organização do manuscrito conduzirem si mesmo ao caos é grande. Mas isso é divertido e eu nunca percebi. E acho que as pessoas que acham que isso é um defeito estão à espera de outra coisa que não é aquilo que elas podem fazer. Quanto à Contemplação Carinhosa da Angústia. A Contemplação Carinhosa da Angústia, que saiu em 2000, teve uma história bastante sui generis, que foi a Guimarães tinha publicado, portanto a Agostina tem, além de 60 romances, eu não sei quantos são, mas tem muitas dezenas de romances, tem uma série de livros de outra natureza, nomeadamente umas biografias, aforismos, etc. Bom, e biografias não são bem biografias, e que algumas são biografias de pessoas que ela não gosta, enfim, é divertido isso também, mas tinham sido publicadas em 96 e em 98, salvo erro, 2 volumes chamados Alegria do Mundo, que recolhiam a produção jornalística. Estou a dizer um pouco de produção jornalística da Agostina. Mas, enfim, os textos que a Agostina tinha escrito para jornais, vale a pena aqui fazer um parênteses geracional, que eu faço parte de uma geração que foi
não digo que foi o leite materno, que já era um bocadinho tarde para o leite materno, mas que foi muito alimentada pelo Independente, pelo jornal Independente, e pelo Miguel Esteves Cardoso, e pelo João Bernardo da Costa, e pelo João Miguel Fernando Jorge, e outras pessoas que lá escreviam, que todos eles punham a Agostina nos píncaros. E, portanto, eu acho que teria lá chegado de qualquer maneira, mas ajudou que alguém como o MEC, ou como o João Bernardo, idolatrassem a Agostina. Isso foi importante, e essa nota geracional é bastante importante. E eu, as poucas vezes, falei meio de vezes com a Agostina sempre mostrou ter consciência disso. Sabia que havia leitores novos que gostavam dela, e que gostavam dela de uma forma mais desempoeirada, por assim dizer. Eu, aliás, gostava de vos chamar a atenção para um livro, que aliás é um livro excelente, a todos os títulos, que é a correspondência entre a Sofia de Mello Brainer e o Jorge de Sena, que foi publicado, salvo pela Guerra e Paz, há meia dúzia de anos, onde eles contam a extraordinária dificuldade que foi impor à Agostina na literatura portuguesa, e a frequência com que ela era menosprezada, vetada, etc., porque evidentemente a Agostina não caía bem na formatação literária ou ideológica da literatura portuguesa da sua época, nem de época nenhuma, e portanto esse livro é bastante tocante por esses episódios e pela grande resistência, que não é apenas a resistência do leitor, mas é a resistência malévola, digamos assim, que eu vou abordar a Agostina com, e isto é muito importante dizer, com notórias exceções. Uma pessoa tão politicamente insuspeita como o Oscar Lopes defendeu sempre a Agostina em todos os momentos, escreveu sempre sobre ela.